Senhor Jesus, queridos professores da turma de juniores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Descomplicando a Teologia. Esse canal que é bênção pura sem mistura para a glória de Deus. Se você ainda não me conhece, sou a professora Neia Santos e para mim é um privilégio contar com a sua participação. Estamos aqui para a nossa aula de número 13, que tem como título Deus conhece tudo. É sobre isso que os nossos juniores vão aprender nessa EBD, na aula de número 13. Última aula desse primeiro trimestre de 2025. Então já deixa aqui nos comentários se você gostou de ensinar durante esse trimestre, se você gostou de ensinar sobre o livro dos Salmos, se os seus alunos realmente aprenderam, se você percebeu, se você conseguiu identificar que os seus alunos eles guardaram seus ensinamentos. Deixa aqui para mim nos comentários, eu vou ficar muito feliz. Deixa também o seu like, crente, já compartilha o nosso vídeo para que outros professores possam ter acesso a essa bênção. Outro detalhe, não esquece não, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e também ativa as notificações, ativa aí o sininho para você receber as nossas notificações e não perder nenhum vídeo nesse próximo trimestre que se inicia. Então, já fica aqui com a gente nesse vídeo, porque nós vamos trazer sugestões aqui para a sua pré-aula de juniores da lição de número 13 da sua EBD. E vai ter dinâmica, tia Neia? Vai! E vai ter sugestão de como explorar o conteúdo? Vai ter atividade para conclusão? Vai também! E muita dica boa. Então já pega aí papel e caneta e fica ligadinho conosco. Mas antes, deixa eu te perguntar, você já percebeu que nós estamos aqui em um ambiente diferente? Com certeza já, né? Deixa aqui nos comentários o que é que você achou. E se você quer saber como foi para nós montarmos esse novo ambiente, eu quero te convidar a nos acompanhar lá no Instagram, onde nós mostramos com detalhes, tá bom? Mas eu vou deixar aqui o Instagram, tanto do nosso canal como o meu Instagram, passando aqui do pastor Giovanni Santos também, para você nos acompanhar por lá, tá? Te espero lá também. E aqui no YouTube nós também colocamos, então fica atento aí na nossa playlist para você nos acompanhar. E não esquece não, deixa um comentário, deixa aí o seu like. E outra grande novidade, dessa novidade você é parte fundamental, tá? É que nós recebemos aqui a nossa placa, olha que coisa linda, de 100 mil inscritos. Glória a Deus, toda a honra e toda a glória ao nosso Deus, ao nosso bondoso, misericordioso Deus, porque é por bondade e misericórdia. Nós estamos aqui para agradecer também a cada um de vocês que faz parte dessa história. Você que está aqui nos assistindo, que comenta, que deixa o seu like, você é parte disso. Essa conquista aqui, ó, não é só minha do pastor Giovanni Santos, não. É sua que nos acompanha, é dos nossos colaboradores, dos nossos familiares, da nossa família Descomplicando a Teologia. Deus abençoe grandemente a sua vida e você está em nossas orações, assim também como eu acredito que nós estamos na oração de vocês. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui, porque nós estamos aqui para a nossa pré-aula de juniores. Então vamos cortar a conversa e vamos direto para as nossas dicas. Como eu falei, lição de número 13, o tema é Deus conhece tudo. Tudo! Glória a Deus por isso. E isso aí não é para nos assustar, muito pelo contrário. Isso é para trazer alegria aos nossos corações e alegria ao coração dos seus juniores. A intenção desse tema não é assustar, de forma nenhuma, não é colocar medo, como algumas pessoas costumam fazer quando se refere a que Deus está vendo tudo. Pelo contrário, é de estar nos deixando em paz, seguros, felizes, tranquilos, porque Ele está vendo tudo. Que maravilha! E aí o objetivo da aula de hoje é conscientizar que Deus conhece todas as coisas e nada é oculto aos seus olhos. Glória a Deus por isso, que alegria, que conforto em nós sabermos disso. E para você receber os seus alunos aí na aula de hoje,
com muito entusiasmo, com muita alegria e já deixando um clima aí de curiosidade. Apresente para eles já no momento do acolhimento um cartaz, tá? Com o desenho de uma câmera. Maísa vai colocar aqui pra gente. Por favor, Maísa, coloca aqui pra gente o modelo para que vocês possam também estar elaborando aí de uma forma muito fácil, muito prática. Então você vai colocar a placa e você vai colocar a frase: sorria, Deus está te filmando. Que coisa maravilhosa. Vão ter juniores que vão ficar felizes. Vão ter juniores que vão ficar assustados, eu sei disso. Mas já nós vamos falar mais sobre isso. E para esse momento, peça que as crianças possam estar formando um círculo e em seguida cada um vai falar rapidamente, sem pensar muito, tá bom? Então é de forma rápida, de forma surpresa, algo que gostaria que Deus soubesse sobre eles, uma gratidão, uma alegria, um pedido, algo assim pego de surpresa, algo de imediato. A intenção é exatamente essa. E você finaliza com a oração, apresentando a Deus, mencionando para Deus tudo isso que os seus alunos disseram. Então vocês vão orar juntos aí, fazendo essa apresentação dessas coisas para Deus. Fazendo a oração e apresentando essas coisas para Deus. Em seguida, você pode fazer o momento da chamada. E pega papel e caneta aí para anotar. Não perde a dica não, tá? Para aqueles que estão presentes, eles vão estar respondendo: Deus me conhece. E para aqueles que estão ausentes, eles podem estar respondendo com: Deus está vendo. Maravilha! No momento da oferta, explique também que ofertar é uma forma de demonstrar para Deus que reconhecemos o cuidado dele e que ele conhece as nossas necessidades. E dessa forma, ele tem suprido com cada uma das nossas necessidades. Peça que cada criança venha alegremente e possa colocar a sua oferta naquilo que você escolher para colher as ofertas, seja a sua salva, seja um gasofiláceo, fica à vontade. Em seguida, apresente o tema a ser estudado. Deus conhece tudo. Esse é o tema. Mas antes de você apresentar o tema propriamente dito, faça para eles algumas perguntas. Pergunte para eles: vocês já tentaram esconder alguma coisa dos seus pais, de professores, de amigos, de Deus? Vocês acham que é possível esconder alguma coisa de Deus? Pergunta para eles: quando vocês tentaram esconder algo das pessoas, vocês foram descobertos? Qual foi a sensação de quando vocês foram descobertos? O que aconteceu? Como vocês se sentem sabendo que Deus conhece tudo, que Deus vê tudo, que Deus sabe de tudo? Já pensaram em algo que só vocês sabem? Em um segredo que vocês consideram que só vocês sabem? Pensem aí nele. Sabiam que Deus conhece isso também? Deus conhece isso também. É sobre isso que nós vamos estudar no Salmo 139. Um salmo que nos ensina que Deus conhece tudo. Faça em seguida a leitura base, que é o Salmo 139. E em seguida, faça também a leitura do Memorizando, que está no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13, que vai dizer assim: não há nada que possa se esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos teus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Esse é o versículo do Memorizando. É um versículo um pouco longo, então a minha sugestão é que você fale versículos em trecho, tá? E peça para que eles possam estar completando as informações do versículo. Por exemplo, não há nada que se possa, e aí os juniores vão estar complementando: se esconder. De quem? De Deus. Então você vai fazendo a primeira parte e eles vão completando com o restante do versículo, que vão ser partes que eles com certeza vão saber falar,
tá bem? E para que isso dê certo, você precisa primeiro ler o versículo na Bíblia Sagrada, repetir por algumas vezes, para só então fazer a memorização dessa forma, começando a frase para eles terminarem. Então vamos lá para as partes do versículo, tá bom? Não há nada que possa, e eles vão complementar, se esconder de Deus. Em toda eles vão responder criação. Tudo está, eles vão responder descoberto e aberto. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Inclusive você pode ir dando sinais com a mão, fazendo gestos, para que eles se recordem que é essa parte do versículo que eles vão ter que complementar. Ao final, repita o versículo junto com eles mais uma vez e permita que eles possam estar recitando também sozinhos, para que você tenha certeza que o versículo foi devidamente memorizado. Ao final, pergunte para eles como vocês se sentem, sabendo que Deus conhece tudo sobre você, que Deus vê tudo em você e o que você faz. O que isso muda em sua vida? O que isso muda na sua forma de viver, nas suas atitudes, nos seus comportamentos, nos seus pensamentos? Ouça atentamente e depois enfatize que saber que Deus nos conhece deve nos trazer conforto, segurança, alegria. Esses devem ser os sentimentos de quem sabe que Deus conhece. Dê continuidade com o momento do louvor. Anota aí as nossas dicas. Aos olhos do Pai, de crianças diante do trono. Esconde, esconde, de crianças diante do trono. E Salmo 139, de Lagoinha On Kids. Tá? São as nossas sugestões de louvores para vocês. E dando continuidade, vamos para a nossa sugestão da dinâmica. Mas, antes de eu te trazer essa sugestão, deixa eu te dar uma outra sugestão importante. Como nós estamos na última aula desse trimestre, lição de número 13, e o momento que você faz a dinâmica já é para introduzir a lição a ser estudada, eu recomendo que você faça uma breve recapitulação, faça uma breve dinâmica, brincadeira com as crianças, para que eles possam revisar as aulas anteriores, tá? Eu vou recomendar, inclusive, que você monte essa roleta aqui, ó, mas eu vou deixar aqui o modelo para vocês dessa roleta. Você vai colocar aí as lições, né, de 1 a 13, e aí você vai fazer o sorteio. Você vai pedir para cada aluno ir e rodar a roleta, e dessa forma eles vão estar aí sorteando uma lição da qual você vai fazer perguntas. E após você fazer as perguntas para esse aluno, ele vai responder e outro aluno vai ter a oportunidade de rodar a roleta e continuar aí com essa brincadeira. E vai trazer à memória as lições que foram estudadas até agora. Você pode fazer isso no início da aula, você pode fazer agora no meio da aula, você pode fazer no final. Fique à vontade. Mas vale a pena aí seguir essa sugestão da roleta com sua turma. E se você quer esse modelo de roleta para que você possa só imprimir e montar e levar para sua sala de aula, você já sabe, é só nos acionar lá no nosso grupo de informações e assinar como membro VIP do nosso canal. Além de você receber esse arquivo da roleta, você vai receber todo o nosso suporte. Você ainda não conhece o nosso suporte? Não acredito! Você não pode iniciar o segundo trimestre sem ter o nosso suporte, viu? Assiste esse vídeo que você vai entender como funciona. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. É maravilhoso! Então entra aqui ou no primeiro comentário fixado
ou então na descrição desse vídeo, tá? Quando você vai aí em ler mais, em ver mais, embaixo da descrição do vídeo, você vai ter acesso a um link que vai te direcionar para o nosso grupo de informações lá no WhatsApp, tá bom? Não é de outra forma, é através do nosso grupo de informações lá no WhatsApp. Você vai ver as informações, você vai poder tirar as suas dúvidas. Nos chama no privado como ADM do grupo, tire suas dúvidas e assine conosco. E vai ser uma bênção ter você como membro VIP e você vai receber o nosso suporte que vai te ajudar muito, tá bom? Fique tranquilo em relação ao valor, é muito acessível, é apenas a Coca-Cola do mês, não vai pesar no seu orçamento, não tenha dúvida disso, tá bom? Outro detalhe importante é você anunciar para os alunos, seja agora no início, seja no final, o tema da próxima lição do próximo trimestre, tá bom? Mas eu vou deixar para falar sobre isso lá no finalzinho e a gente já fala mais, tá bom? Mas vamos lá para nossa dinâmica, tá? Nossa dinâmica, o título é Caixa Misteriosa. Vai ser uma bênção fazer essa dinâmica aí com seus juniores. A sua EBD não vai ser esquecida, tá? Se você fizer essa dinâmica aí com eles. Você vai apresentar uma caixa. Dentro dessa caixa você vai colocar alguns objetos inusitados. Você pode colocar frutas, escova de dente, sabonete, o item que você quiser. Fique à vontade. Você vai colocar itens aí bem aleatórios e você vai deixar um buraco, tá? Você vai deixar um furo que caiba a mão do seu aluno dentro da caixa, tá? E aí você vai expor essa caixa e vai dizer para eles que ali dentro tem algumas coisas muito interessantes que eles vão ter que tentar acertar o que é que tá ali dentro. Quem acertar, leva aquele brinde abençoado, que é um bis, é um pirulito, é um doce. Prepara aí alguma coisa para dar para seus alunos, viu? E quem não acertar, vai ficar sem ganhar o prêmio. Então tem que se esforçar para acertar. Você vai colocar uma venda nos olhos dos alunos, tá? Um aluno por vez, e ele vai poder colocar a mão dentro da caixa, apalpar o objeto e tentar acertar o que é aquele objeto. Você pode inclusive colocar o furo na lateral da caixa, tá? Mais em cima. E você pode deixar a parte em si da caixa virada para cima, aberta, para você poder olhar, ver qual foi o item que ele escolheu e ver aí agora se ele acertou ou não. Ou você pode ir colocando os objetos de um a um para que o aluno tente acertar. Só que se for dessa forma, tenha cuidado para que o restante da turma não veja você colocando os objetos e estrague toda a brincadeira. Ao final, pergunte para eles, foi fácil ou foi difícil descobrir o que era sem estar vendo? Pergunte também como foi precisar tocar, sentir esses objetos sem estar enxergando, sem estar vendo. Explique que Deus não precisa abrir a caixa para ver o que tem lá dentro. Explique que Deus não precisa tocar nos objetos para descobrir o que é. Porque Deus, ele sabe de tudo, ele vê tudo e ele conhece tudo. Explique também que às vezes nós não conhecemos as coisas ao nosso redor, ou conhecemos em parte. Porém, o nosso Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe absolutamente tudo e tem controle sobre tudo e pode tudo. E é sobre isso, sobre esse conhecimento de Deus que nós vamos estudar na aula de hoje. Comece então explorando os versos, tá? Por grupos, por assunto, porque nós vamos aí no Salmo 139 encontrar aí alguma variação de assunto entre uns versos e outros. Então, recomendo que você trabalhe o verso 1 e 2 em conjunto. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Inclusive, você pode levar aí esses versos em um cartaz e cada verso que você for explorar, você pode levar em um cartaz separado ou escrever no quadro. Fique à vontade, tá?
Deus observa com atenção e carinho. Ele sabe até quando a gente pensa em algo, mesmo que ninguém mais saiba. Deus é como um scanner celestial. Faça aí essa comparação para que seus alunos possam entender de uma forma concreta. Um super aparelho de raio-x que conhece todas as coisas, mas não conhece só por fora, não. Ele conhece por fora e conhece por dentro. Faça para eles aí a explicação, a comparação. Quem aqui já viajou de avião? Quem já passou naqueles scanners do aeroporto? Ou então aqui, quem já viu um filme que passa, né, esses scanners? Você pode levar um vídeo mostrando, você pode levar imagem, tá, que retrate isso. Isso vai fazer com que os seus alunos compreendam de uma forma bem prática, bem concreta o que é que você está explicando. Então diga para eles que esse scanner, que esse raio-x nos aeroportos, eles são usados também em outros lugares, inclusive nos bancos. Eles são usados para detectar o que é que tem no corpo das pessoas, na mala das pessoas. Mas mesmo assim, ainda existem pessoas que conseguem esconder alguma coisa. Porém, Deus, ele é como um super, mega, hiper, ultra scanner, ultra raio-x, e que de Deus nada fica escondido. Deus conhece tudo e vê tudo. Que coisa maravilhosa! Então, quando você está aí na escola que fica nervoso, Deus sabe, mesmo que as pessoas à sua volta não percebam. Quando você está triste e não conta pra ninguém, Deus sabe. Quando você faz uma boa ação e não conta pra ninguém, Deus sabe. Deus, ele vê e conhece tudo, mesmo que a gente não fale, mesmo que a gente não demonstre, mesmo que a gente não conte pra ele, ele sabe, mesmo sem precisar que a gente conta. Pergunta então pra eles aí, ó. Você já sentiu algo que ninguém entendeu? Você já se sentiu triste, mesmo estando em um lugar alegre? Você já se sentiu preocupado enquanto as pessoas não entendiam porque você estava preocupado? Pergunte aí para os seus alunos e deixa que eles possam estar ouvindo. Explique para eles que Deus, ele entende você, porque ele conhece você por completo. Você já ficou feliz em ficar sabendo que alguém percebeu como você estava se sentindo? Já chegou pra você e perguntou: tô te achando triste, eu estou te achando preocupado, eu estou te achando muito no canto. É bom quando a gente descobre que alguém percebeu, não é? Pois Deus, ele percebe, ele conhece você por completo. Isso é maravilhoso. No verso 3 vai dizer assim, ó: tu observas o meu caminho e o meu deitar, e estás atento a todos os meus caminhos. Deus acompanha tudo que nós fazemos. Então, em momento nenhum, nós vamos estar sozinhos. Em lugar nenhum, nós vamos estar sozinhos. Ele está atento ao nosso caminhar, ao nosso descanso, até quando nós estamos dormindo. Deus, ele está atento. Deus é como um GPS ligado o tempo todo, conectado o tempo todo, que jamais perde a conexão. Então Deus sabe o tempo todo onde é que eu e você estamos. Pergunta para eles aí, quem já usou um GPS para se localizar, para se guiar, para que os outros fiquem sabendo onde é que você está? Quem aqui já teve essa experiência? Então você pode mostrar aí o GPS, o Google Maps, né, no seu celular, o GPS, para mostrar como ele nos guia, como ele nos direciona, como ele mostra onde nós estamos a todo momento. Basta que nós possamos acionar. Só que Deus é muito melhor do que esse GPS, porque ele nunca perde o sinal da gente. Não existe perder o sinal de internet com Deus. Deus, ele está conectado conosco o tempo todo. Ele sabe onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo, com quem nós estamos
Deus, ele está conosco, acompanhando a gente, acompanhando os nossos passos, acompanhando o nosso deitar, acompanhando o nosso levantar. Você sabia que mesmo quando ninguém está olhando, Deus está te olhando, está cuidando de você? Pergunta para os seus juniores e pergunta também como é que eles se sentem sabendo disso. No verso 4 vai dizer assim, ó: antes mesmo que a palavra chegasse à língua, tu já a conheces, Senhor. Já imaginou, antes da gente falar alguma coisa, Deus já sabe o que é que a gente vai falar? Olha que coisa interessante, os nossos pensamentos Deus conhece. E aí, para explicar isso para os seus juniores, você pode fazer uma brincadeira bem rápida aí com eles, tá? Imaginem aí um animal, e aí eles vão imaginar rapidinho aí qualquer um animal, e você vai falar: eu vou tentar acertar qual foi. Tente acertar de algumas pessoas, e com certeza você vai errar, ou se acertar vai ser mera coincidência. E você vai dizer para eles, você vai demonstrar para eles que você não sabe, mas que Deus, ele sabe, mesmo sem ele falar, Deus sabe qual foi o animal que eles pensaram. Ou você também pode pedir para eles adivinharem, tentarem acertar um número que você está pensando. E eles vão tentar acertar e muito provavelmente vai errar. Você vai dizer de 1 a 10. E você vai pensar em um número, muito provavelmente eles vão errar e você vai falar: pois Deus sabe, Deus conhece aquilo. Antes que a palavra venha à boca, antes que eu chegue na língua, antes que eu consiga pronunciar, Deus conhece o meu pensamento. Então tem situações que você tem algo para falar com Deus, tem algo para pedir para Deus, precisa da ajuda de Deus em alguma situação e você nem teve tempo de parar para orar, para falar com Deus, né? Verbalizar aquilo que você está pensando, aquilo que você está querendo falar com Deus, mas Deus, ele já conhece aquilo que você quer falar. E outro detalhe, tá? Tem momentos que você não consegue falar o que está sentindo, às vezes você só fica triste, você só chora, mas Deus, ele sonda os nossos pensamentos, ele conhece os nossos pensamentos. Então, ele atende mesmo sem nós verbalizarmos, ele compreende aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós precisamos apresentar a ele em oração. E no versículo 6, o salmista vai dizer assim, ó: tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Davi estava falando assim, ó: isso tudo aqui é tão incrível, o Senhor poder ver tudo, conhecer tudo, saber de tudo, mesmo antes de eu falar, mesmo aquilo que eu não contei para ninguém, isso é tão maravilhoso que eu não posso contar, não tem como eu explicar. É como se eu fosse lá pro lado de fora e tentasse contar as estrelas do céu. Não teria como contar, não teria como eu elogiar tanto o teu poder, a tua sabedoria, o teu conhecimento. É impossível. Olha que bacana, né? Quando nós reconhecemos a grandiosidade de Deus, reconhecemos o poder de Deus. Já aconteceu de você pegar se perguntando isso, hein? Como é que Deus consegue saber tanta coisa? Como é que Deus consegue saber de mim, do professor, do colega, do outro colega? Então, quantos alunos tem aí na classe? Deus conhece o que todos estão pensando. Que coisa maravilhosa! Todo mundo da igreja, Deus sabe o que está pensando. Todo mundo da cidade, Deus sabe o que está pensando. Todo mundo do universo, Deus sabe o que está pensando na mesma hora, ao mesmo tempo. Então isso é maravilhoso demais, isso mostra a grandeza do nosso Deus. E ao saber disso, você consegue confiar ainda mais em Deus? Você consegue ficar ainda mais tranquilo porque Deus está cuidando de você? Nos versos 7 a 10 vai falar: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? A tua mão me guiará e me sustentará. Não existe lugar onde Deus não esteja. Mesmo que a gente viaje para muito longe, se esconda, mesmo assim Deus está lá, mesmo assim Deus está nos vendo. E aí você pode mostrar imagens de vários lugares
para os seus juniores. Paisagens de praia, de deserto, de lugares escuros, do céu, de qualquer lugar. Você pode inclusive levar, eu recomendo que você leve aí o globo terrestre, tá? Eu tenho um aqui para apresentar para vocês. Leve um globo terrestre, apresente para eles, olha, Deus está aqui na Índia, Deus está cá no Japão, Deus ao mesmo tempo. Deus está em todos os lugares, no universo inteiro. Deus, ele vai estar lá, não tem para onde a gente fugir, não tem como a gente se esconder. Deus é aquele pegador do esconde-esconde que não precisa procurar ninguém. Quando você e seus colegas estão brincando de esconde-esconde, vocês se escondem e a pessoa tem que sair procurando para encontrar, não é? Pois é, Deus, ele não precisa. Deus é aquele pegador do esconde-esconde que diz: fulano tá ali, cicrano tá ali, Maria tá ali, João tá naquele lugar. Deus, ele está em todos os lugares. Então, se um dia você mudar de cidade, se um dia você for para outro país, Deus, ele vai estar com você da mesma forma. Então, pergunta aí para eles: vocês já se sentiram sozinhos em um lugar novo? Sabia que Deus, ele estava lá com você? Você achava que estava sozinho porque não estava com os amigos, porque talvez não esteja com o pai e com a mãe do lado, com alguém conhecido. Mas não se preocupe não, quando isso acontecer de novo, você já sabe, você não está sozinho. Deus, ele está com você o tempo todo, porque o GPS de Deus não perde o sinal. Nos versos 11 e 12 vai dizer assim, ó: mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, as trevas são como a luz para ti. Deus vê até no escuro. Nada atrapalha a visão de Deus, nem os nossos medos, nem o que nós escondemos, nada atrapalha de Deus nos ver, nos enxergar. E para isso você pode levar uma lanterna, você pode deixar um ambiente escuro. Então, explique para eles que no ambiente escuro nós temos dificuldade de enxergar. Faça inclusive analogia com eles. Quando está tudo escuro dentro de casa, se tiver realmente tudo muito, muito escuro, nós temos dificuldade de saber onde estão as coisas. Nós temos dificuldade em nos movimentar. Só que Deus, não. Pode estar tudo escuro. Deus, ele enxerga tudo. Porque para Deus não tem diferença entre luz, entre o lugar que está claro, entre o lugar que está escuro. Ele consegue ver tudo da mesma forma. Então, mesmo que você esteja no escuro, mesmo que você esteja em uma situação que acha que ninguém está te vendo, não se preocupe não, que Deus, ele está vendo você. Nos versos 13 ao 16, vai dizer assim, ó: tu criaste o íntimo do meu ser, teus olhos viram o meu embrião. Então, antes de nós sermos formados, o Senhor já nos conhecia, o Senhor já nos via. E para que você explique para eles, recomendo que você leve um vídeo de uma ultrassom morfológica, ou então fotos, imagens. Você pode levar no seu celular. Quando eu falo para você mostrar o GPS, para você mostrar uma câmera, para você mostrar imagens, não necessariamente você precisa levar elas em papel, mas você pode levar também no seu celular, você pode levar no notebook, você pode passar na televisão. Fica à vontade, tá bom? Então, às vezes tem professor que deixa de levar porque não conseguiu imprimir. Leve no celular. É claro que o celular não é para ser usado na igreja para outros fins, mas em um momento como esse é uma ferramenta importante para que você consiga trazer as coisas de uma forma mais concreta para os seus alunos. Então leve esse tipo de vídeo. Explique para eles que os médicos hoje em dia criaram essas tecnologias de conseguir ver o corpo da gente através de uma ultrassom, de poder ver através de uma tomografia, de um raio-x, mas nada disso se compara à forma como Deus consegue nos ver. E Deus, ele conseguiu nos ver antes, pensar em nós, saber dos nossos detalhes. Na verdade, ele escolheu cada detalhe nosso antes de nós sermos implantados no ventre da nossa mãe, antes de nós sermos gerados, antes da gente nascer, antes do médico conseguir ver pela ultrassom. Deus, ele já sabia, porque ele é o nosso Criador.
pense bem, se você vai criar um desenho, você sabe dos detalhes do seu desenho. Primeiro o seu desenho nasce na sua mente e depois você coloca ele no papel. Então Deus fez a mesma coisa comigo e com você. Primeiro nós nascemos, no pensamento de Deus, depois que nós nos tornamos, como ser na barriga da nossa mãe. Então, primeiro, Deus nos pensou, Deus pensou a cor dos seus olhos, a cor dos seus cabelos, as suas qualidades, o seu temperamento. Deus pensou você nos mínimos detalhes, porque Ele te ama muito, porque Ele me ama muito, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Então, você não é obra do acaso, você não é um acontecimento, você não veio ao mundo porque os seus pais não planejaram nada disso. Pode até ter sido falta de planejamento dos seus pais, pode até você ter vindo de surpresa para sua família, mas para Deus você foi pensado e muito bem pensado. Deus desejou você. Deixa isso muito claro para esses juniores. Eles estão em uma fase que muitas das vezes a autoestima tá lá embaixo, então houve conflitos dentro de casa, não está se achando bonito, não está se sentindo importante, e você vai deixar muito claro, Deus pensou em você, Deus tem um projeto para você, Deus pensou em você com muito amor, com muito carinho. Deus poderia ter criado outras pessoas, mas Ele escolheu criar você com esse jeitinho, com essas características, dessa forma aí. Deus pensou você com cada detalhe. Que coisa maravilhosa! Como você se sente ao saber que você foi tão planejado, tão pensado, tão desejado por Deus? E nos versos 17 ao 18 vai dizer assim, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Quando acorda ainda estou contigo. O salmista também vai dizer assim, que os pensamentos de Deus sobre nós são muito mais numerosos do que a areia. E aí você pode levar para eles um potinho com areia, daí um punhado para cada um, e pede que eles tentem ali rapidamente contar os grãos de areia. É possível? Claro que não é possível, tá? Você se perderia nas contas, porque são muito pequenininhas e são muitas. Imagine só, a areia toda do mundo, a areia toda da praia, é impossível. Então assim são os pensamentos de Deus por nós. São muitos, são bons, são valiosos, são de amor. São assim os pensamentos de Deus. E Deus pensa em nós o tempo todo. Dormimos e acordamos e Deus está pensando em nós. É como se Deus tivesse, sabe o quê? Um álbum de fotografia, ou então como se lá no céu tivesse câmeras mostrando você o tempo todo, ou então porta-retratos com fotos suas o tempo todo, e não deixasse que Deus se esquecesse de você. Você já pensou? Se na sua casa você sair espalhando fotos de alguém por todos os lados, ou então bilhetes com o nome da pessoa, dificilmente você vai esquecer da pessoa, não é? Então, os pensamentos de Deus por nós são tantos e o tempo todo, que é como se Deus estivesse o tempo todo lá, tendo contato visual conosco, tá? Então não tem fisicamente como nós temos com as fotos e com os vídeos, mas como Ele está em todos os lugares, Ele está o tempo todo pensando em nós e tendo pensamentos bons, tendo pensamentos bondosos, de amor e de misericórdia. Já nos versos 19 ao 22, falam do desejo de justiça e da separação do mal. Então, Davi vai mostrar que ama tanto a Deus e que ele rejeita o pecado. E aqueles que se levantam contra Deus, ele não quer por perto. Então, quando você vê algo errado em algum lugar, na escola, no YouTube, nas redes sociais, com pessoas que estão próximas a você, você pode e deve decidir em não estar perto, em se afastar, porque você conhece um Deus maravilhoso que está vendo você o tempo todo e que está com você o tempo todo. Então é impossível você querer estar perto de pessoas que não amam e não fazem a vontade desse Deus maravilhoso. Você quer estar longe, você quer estar afastado desse tipo de
pessoas. Nos versos 23 ao 24, ele vai finalizar o Salmo 139 falando assim, ó: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, guia-me pelo caminho eterno. É como se o salmista estivesse pedindo assim, ó: Deus, pega uma lupa bem grande, tá? E coloca aqui, examina o meu coração, esquadrinha o meu coração, olha detalhe por detalhe, cantinho por cantinho. E para explicar isso, você pode levar ou uma imagem, se você conseguir uma lupa, levar uma lupa, dizer assim, com uma lupa aproxima as coisas, faz com que você enxergue os detalhes com mais clareza, com mais proximidade. Assim é quando o salmista fala: Deus, sonda o meu coração, examina o meu coração, vê se há em mim alguma coisa errada, algum pecado, algum pensamento mau, e limpa o meu coração e purifica o meu coração, para que eu possa te agradar. Olha que coisa maravilhosa. Pergunta aí para os seus juniores, e vocês estão também dispostos a pedir para Deus para poder examinar o coração de vocês, para poder limpar o coração de vocês? Porque às vezes nós guardamos mágoa, às vezes nós guardamos ressentimentos, às vezes nós guardamos ciúminhos, às vezes nós guardamos até mentirinhas, tá? Mas nós precisamos pedir para Deus para limpar os nossos corações. Então finalize lembrando para eles que Deus sempre está pronto para nos ouvir e nos ajudar. É por isso que nós estamos felizes em saber que Ele nos conhece. Então, mas mesmo Ele nos conhecendo, mesmo Ele sabendo tudo sobre nós, Ele está disposto a nos ouvir, a nos atender. Então nós precisamos falar com Deus, porque Ele fica feliz quando nós expressamos, falamos, verbalizamos aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos para Ele. E é isso que o salmista está fazendo aqui no Salmo 139. Pergunta para eles, sabendo que Deus sabe tudo sobre você, isso é bom ou ruim? Você acha que isso é bom ou ruim? Se você faz algo de errado, Deus vê. Se você fica triste, Deus vê. Se você precisa de alguma coisa, Deus vê. E isso é bom ou isso é ruim? O que é que vocês pensam? Então explique que saber que Deus conhece tudo não deve nos dar medo de maneira nenhuma, porque até se Ele vê, até quando Ele percebe, quando Ele vê as coisas erradas que fazemos, isso é bom, porque significa que Ele vai falar conosco, Ele vai nos alertar e nós podemos consertar o nosso erro, pedir que Ele limpe o nosso coração para que nós possamos andar segundo a vontade dEle e assim sermos mais felizes. Então é muito bom saber, não precisa ter medo, é muito bom saber que Deus, Ele nos conhece melhor do que ninguém, nos conhece por completo. Então por isso que lá no acolhimento nós mostramos aí a placa: sorria, Deus está te vendo. Deus é como uma câmera escondida que está nos filmando o tempo todo, mas não é para nos espionar não, viu? Deixa claro aí para eles. Não fica com medo achando que é para espionar, não. É para nos proteger, é para nos guardar, é para nos levar para o caminho bom, é para nos manter em segurança. Aleluia! Deixa aqui nos comentários se você gostou dessa explicação, se você vai levar essas imagens, se você vai levar esses itens, ó. Leva o globo terrestre, leva aí o GPS, leva também a lanterna, leva a areia, leva também uma corda para poder fazer um cerco aí em volta dos seus alunos, na parte que fala que Deus nos cerca em volta. Tudo isso eu recomendo que você leve, além de imagens, para que os seus alunos possam estar atentos à sua aula e faça essas conexões com a vida dos seus alunos, para que eles jamais venham esquecer. E todas as vezes que eles ouvirem o Salmo 139, eles vão lembrar da aula que você ministrou, eles vão lembrar daquilo que você ensinou e jamais vão se sentir sozinhos, porque saberão que Deus está o tempo todo com eles. Aleluia, glória a Deus. E para finalizar, você pode pedir que eles possam estar desenhando ou escrevendo algo que eles gostariam
de que Deus soubesse sobre eles, algo que eles ainda não contou para Deus, um sonho, um medo, uma alegria. Eles vão estar aí escrevendo em um papel e logo em seguida você pode reforçar para eles que Deus ele já sabe, mas fica muito feliz quando nós conversamos com eles, quando nós expressamos as nossas orações e sentimentos. E você pode aproveitar e fazer uma oração junto com eles, apresentando esses papéis a Deus e pedindo que Deus possa atender segundo a vontade dele. Faça também, não esqueça não, viu? Além da oração, faça o anúncio do próximo trimestre. Olha a nossa lição, que linda, do próximo trimestre. E o nosso tema é História dos Profetas. É sobre isso que nós vamos estudar no próximo trimestre. E na lição de número 1, nós vamos estudar aqui, o profeta que anunciou Jesus. Pergunta para eles quem foi o profeta que anunciou Jesus. Quem que vocês imaginam? João Batista? Ou não? Foi outro profeta? Foi Isaías? Que outro profeta? Fala aí o nome de um profeta. Vamos descobrir na próxima aula, em nome de Jesus. Já deixa um spoiler aí para eles. Fala que esse profeta foi um que Deus queimou a língua com a brasa. Misericórdia! Então convida eles a retornarem na próxima semana, trazer um coleguinha para assistir a primeira aula do segundo trimestre de 2025. E eu convido você a estar aqui conosco também. E agradeço porque vocês estiveram conosco durante todo esse trimestre. Que Deus recompense vocês, que Deus os abençoe, que Deus continue usando de forma poderosa para a glória do nome dele. Muito obrigada, paz do Senhor Jesus e tchau, tchau! Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.